noite. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui, para poder compartilhar com todos vocês. Obrigada. A reflexão que eu trouxe, para que a gente possa sair daqui melhores do que adentramos, com um espírito mais leve, com algumas respostas para as nossas indagações terrenas, e assim a gente vai iniciando. O tema que eu trouxe nessa noite é sede perfeitos. Jesus, em suas passagens, deixou várias frases impactantes relacionadas a esse tema. Entre elas, eu vou citar algumas aqui. Vós sois Deus, João. Sede vós perfeito, como é perfeito o vosso Pai que estás no céu. Mateus. Vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. João. Na questão 115 do Livro dos Espíritos, eles respondem: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento. E Jesus foi o nosso professor aqui, ensinando a todos nós que temos a capacidade dentro de nós de despertar as nossas virtudes, a nossa capacidade de vencer os obstáculos terrenos, a nossa evolução. Com isso, Jesus traz para como nosso exemplo de perfeição Deus. Por quê? Deus é o símbolo que a gente poderia ter com maior perfeição a atingir. Não quer dizer que nós vamos atingi-lo rapidamente, mas com esse exemplo a gente pode ficar caminhando uma evolução. Por quê? Ser perfeitos constitui o apelo do Divino Mestre para o nosso esforço permanente de evoluir. Jesus nos traz a necessidade de nos espelharmos no justo e no correto. Então, tendo esse exemplo a caminhar para que sejamos justos, para que sejamos corretos, para que reavaliemos as nossas atitudes, para que reavaliemos os nossos sentimentos, para que reavaliemos o nosso trabalho aqui nessa vida. Jesus também diz para que nós possamos refletir da melhor forma. Bem-aventurados os pobres de espíritos, pois é deles o reino dos céus. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. E bem-aventurados aqueles que são mansos, porque possuirão a terra. E bem-aventurados aqueles que são pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. E o mais impactante é amar aos inimigos. A gente pode entender que nós somos como um bambu torto, né? E para a gente entrar nesse equilíbrio, nesse âmbito do ser de perfeitos, a gente teria que fazer o que com esse bambu? Virar ao contrário, torcer para que ele pudesse ficar retilíneo. E um outro exemplo seria o que a cartolina enrolada, né? Para a gente deixar ela reta, o que a gente tem que fazer? A gente tem que retornar ao contrário para que ela fique reta. Mas qual o objetivo disso tudo, do ser de perfeitos? Qual o objetivo dessa mensagem do Evangelho? É mudar a nossa ótica em ver as coisas. Entender que nem tudo de ruim, que aquilo que a gente acha que é ruim, é para a punição, e sim para a nossa evolução, para o nosso entendimento. E a gente tem inúmeros exemplos na existência, não só conosco, mas em geral, de que tudo tem um propósito. Tudo tem um porquê dessa evolução. Mas a gente se
distancia disso tudo, esquece a nossa ligação com o ser maior, com Deus. Nos perdemos no caminho. Esquecemos dessas virtudes então aquietadas, adormecidas dentro de nós. Mas tem momentos que nós temos que despertar para esse chamamento. Porque só assim poderemos deixar de sofrer, deixaremos de não entender o que se passa. Porque se nós estamos buscando essa evolução espiritual, esse entendimento das nossas dores, das nossas passagens aqui terreno, precisamos nos conhecer intimamente. Sem isso fica difícil. E o nosso destino é a perfeição relativa. Vamos pensar pelo hoje, pelo agora. Pois absoluta é exclusiva de Deus. Pelo conhecimento proporcionado pela doutrina espírita, saberemos que esse distanciamento que temos da perfeição diminui à medida que nos esforçamos para o autoaperfeiçoamento. Jesus já dizia, conhece-te a ti mesmo. E como o progresso é uma fatalidade, querendo ou não, a gente vai evoluir, ainda que estacionemos, será por pouquíssimo tempo. Consideramos que temos uma eternidade pela frente. Mas Jesus traduz isso tudo a quê? Que nós devemos ter confiança, devemos ter paciência, que Deus deposita em cada um de nós. Confie em nosso potencial. Confia que lá que nós chegaremos ao destino. Então, diante dessa confiança em nós, porque nós não vamos acreditar nesse potencial na nossa caminhada, o que foi? Olhe como algo que você veio e aprendeu, mas o que tem a ver só depende de cada um. Independente da condição evolutiva de cada um, ele não se dirige ao homem imperfeito e falível, mas ao homem do futuro, na sua condição de perfectibilidade. E André Luiz nos adverte: a vida será sempre o que você esteja mentalizando, constantemente. Em razão disso, qualquer mudança real em seus caminhos virá unicamente da mudança de seus pensamentos. Somos aquilo que pensamos. Isso até a ciência já se comprovou. Que minha tristeza, ela é capaz de contagiar o outro, porque nós estamos ligados em fios fluídicos. Como a gente ainda é muito matéria, a gente não consegue ter essa percepção, mas algumas, tenho certeza que cada um já consegue perceber. Quando você está dentro de um lugar onde gera um sentimento muito pesado, eu tenho certeza que vocês vão sentir uma energia pesada, uma coisa ruim, um mal-estar. Isso tudo você já consegue perceber. Só que cabe a cada um de nós também escolher a qual lugar queremos estar. Porque a gente busca muito a solução, as curas para as nossas doenças físicas. Só que a física nada mais é do que o adoecer do nosso perispírito. E ele vai refletir no nosso espírito, no nosso físico. Cuidemos dos nossos pensamentos, das nossas ações. Sempre refletir sobre aquilo que você é intuído, porque nós somos intuídos 24 horas. Se aquele pensamento é seu, se é realmente esse é o desejo do que você quer fazer, se você quer ajudar, auxiliar, ou se você quer ficar estagnado. Deus dá essa escolha a cada um de nós. Mas à medida que vamos adquirindo conhecimento de causa e efeito, já não somos aqueles inocentes que até então desconhecíamos. O tempo e o trabalho vão oportunizando a todos nós o processo de transformação.
qual ocorre com uma pedra bruta. Todos nós já fomos durante várias reencarnações lapidados, né? Eu sempre falo essa frase: não somos o que deveríamos ser, mas já não somos o que fomos. Estamos em caminho à evolução. E o Espírito Emmanuel nos adverte na sua obra Segue, capítulo Fardo, nos diz que do acervo de pedra bruta nasce o ouro puro, e do cascalho pesado emerge o diamante. André Luiz também nos diz assim, que nas dificuldades do dia a dia, esqueça os contratempos e siga em frente, recordando que Deus esculpiu em cada um de nós a capacidade de resolver os nossos próprios problemas. A vida é aquilo que você deseja diariamente. A renovação autêntica tem que começar em nós mesmos. Você prepare o seu amor. Quando nos colocamos ou sentimos em situações de desespero, os Espíritos dizem que nos convida à oração, ao acalmar o nosso ser, buscar coisas que alimentem o nosso espírito e nunca se esquecer de que amanhã é um outro dia. Hoje pode ter sido um dia difícil, um dia de luta, mas encare que também foi um dia de trabalho, de aprendizado, de evolução. Irmã Terezinha dizia o seguinte na sua trajetória: eu vivo esse dia, essa hora, esse momento. Nós estamos esquecendo disso, de viver o momento, a hora, o dia. Estava até comentando com a Bernadette, sobre essa questão. É muito triste. Eu falo que eu estou vivenciando isso com a degeneração do meu pai. É o cada dia, é o cada momento, é o cada instante. Isso é muito importante. E às vezes a gente passa todo esse momento se preocupando com coisas tão banais e esquecemos das coisas primordiais da vida, do espírito, né? E André Luiz continua: ninguém foge aos princípios de causa e efeito, mas ninguém está privado de liberdade, de renovar o próprio caminho, renovando a si mesmo. Deus não tem pressa, pois tudo se ajusta com sabedoria, justiça e misericórdia com o passar do tempo. Portanto, ofertemos ao próximo o melhor de nós, o que necessita para promover a sua mudança, mas aguardemos a ação do tempo, que constrói e reconstrói, num trabalho contínuo e permanente, e que mudemos em nós o que reprovamos no outro. O outro é a melhor tarefa para todos nós. Somos muito julgadores e poucos auxiliadores, né? Esse seria o homem de bem, que busca no caminho da caridade, do amor ao próximo, a se dedicar ao olhar ao próximo com ternura, amor e evolução de suas virtudes. Fora da caridade não há salvação. A evolução é lenta, porque a natureza ela não dá saltos. Tudo a seu tempo, tudo ao seu momento. Hoje vivemos o quê? O momento do agora. Agora. Eu brinco sempre com o rapaz que trabalha aqui. Ele é extremamente ansioso, né? E hoje ele foi pôr na minha mesa 1, 2, 3, eu falei, calma, do seu tempo. Não adianta ter pressa. A pressa
riqueza não é significado de que você é melhor, de que você produz mais. Porque muitas, quase sempre, a pressa te traz a erros que você tem que corrigir 4, 5, 6 vezes. Porque você não está com o pensamento do que está fazendo. Você está preocupada no tempo. Trazemos ainda muitas sombras do nosso passado, com repetições no presente, o que nos exige muito esforço de todos nós, de superação, de serenidade, de persistência, de vigilância e oração. Eu sempre falo para as pessoas que sempre estão conversando comigo, né? E para mim mesmo. Quando eu me detenho numa situação que eu acho que é a pior situação da minha vida, eu falo, bom, eu começo a analisar todos os quesitos que estão acontecendo na minha vida. Eu falo, não tá tão ruim assim, não. Aí cai a sua ficha. Né? E quando você vai falar algo, que a pessoa vem, conversa com você, você fala, a pessoa entende, mas ela não aceita. Porque o momento não é dela agora. Nós somos semeadores. Nós lá atrás fomos aquela sementinha que caiu num lugarzinho árido e não frutificou. Mas hoje, pelo conhecimento que a gente vem tendo, a gente pode plantar coisas boas, para colher coisas boas, para deixar coisas boas. A gente não veio aqui para deixar o mundo pior, a gente veio aqui para deixar o melhor. E isso não é só no mundo, em tudo que vocês passarem, seja em ambiente de trabalho, seja em relacionamento, seja o que for, sempre deixar o melhor. Quantos espíritos passaram por aqui e deixaram o melhor para nós? Se sacrificaram por nós. E que sejamos bondosos no trato com o próximo, pois é pela bondade que conquistamos a simpatia das pessoas e conseguimos abrir as portas que possam estar fechadas para nós. A caridade nos guia a esse caminho, a perfeição. E Chico diz assim: a caridade é um exercício espiritual. Quem pratica o bem, coloca em movimento as forças da alma. Os espíritos dizem, né? Reconhece-se o verdadeiro cristão por sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más tendências. Jesus sempre soube do que nós seríamos capazes. Acreditou no nosso potencial, mas nós acomodamos, se vitimizamos. E não queremos, às vezes, caminhar, mudar, porque muitas vezes o propósito foi nosso antes de vir para cá, de estar passando por tudo isso, para estar com as pessoas que nós estamos, e vivenciando as experiências que estamos vivenciando. Aceitar é uma coisa, mas você também tem que trabalhar para melhorar aquilo que você acha que está certo, que não está bom. O Pai não quer ninguém feliz, mas que a gente não possa confundir a felicidade material com a felicidade espiritual. E à medida que vamos aceitando esse chamamento, descobrimos e passamos a exteriorizar as verdadeiras virtudes que contribuem para essa evolução, que são a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. E o que distancia as virtudes são o orgulho, o egoísmo, a vaidade, entre outros. Isso tudo atrasa aquilo que a gente busca, que é a nossa paz interior. E na questão 625 do Livro dos Espíritos, os Espíritos advertem: superiores respondem que Jesus é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem,
para lhe servir de guia e modelo. Para o homem, Jesus continua o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na terra. E a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Então nós detemos de todo esse conhecimento, mas muitas vezes não colocamos em prática. Ficamos esperando que a vida nos traga algo mágico. Não é por aí. A perfeição constitui a meta do ser humano. Como proceder para alcançá-la, seguindo Jesus, consiste unicamente em amar os nossos inimigos, em fazermos bem a quem nos odeia, em orarmos pelos que nos perseguem. Mostra ele, desse modo, que a essência da perfeição é a caridade na sua mais ampla acepção, porque implica a prática de todas as outras virtudes. Isso me fez lembrar um estudo, bem antigamente, sobre obsessão, e relatava, numa parte determinada do estudo, que o obsessor de outras existências que nos acompanha, ele só pode nos influenciar à medida que estamos vibrando a mesma vibração que ele. A partir do momento que você procura melhorar, que você procura fazer as coisas diferente, você passa a ter uma vibração divergente da dele. Consequentemente, você vai ter menos influência com relação. Alguém já leu ou assistiu o filme do Divaldo? No início, quando começa relatando aquele obsessor, e ele fala, mas eu não lembro o que eu fiz. E ele fala, mas eu lembro, isso é suficiente. Só que Divaldo já estava numa outra parâmetro. Aquilo não o influenciava, mas pelo contrário, ele queria ajudar aquele irmão. E isso ocorre quando aquela criança, um bebezinho, é deixado ali na mansão e Divaldo recolhe aquela criança e ele chega e fala para Divaldo, você vai cuidar desse bebê? E Divaldo fala assim, vou, com muito amor. Você sabia que esse bebê é o espírito da minha mãe? Aí Divaldo até brinca nas palestras e diz assim, ah é? Então eu vou beliscar ela bem. Então Divaldo nesse momento mostra o amor em ação. E aquele espírito diz a ele reconhece em Divaldo essa mudança. Só que ao mesmo tempo ele reconhece que naquele momento ele não conseguia fazer aquela mesma mudança. Mas que daquele momento ele não o atormentaria. Então, Jesus disse: conhece-te a ti mesmo. Analise, estude, questione, vibre amor. Eu sei que muitas vezes é difícil, mas sempre há um momento de dar o primeiro passo. Sempre há um momento de estender a primeira mão. Sempre há o primeiro momento de acolher. Não estamos aqui para ser julgadores. Para seguir ao rumo da perfeição, temos a receita dada pelo próprio Mestre Jesus. Nesta que é a mensagem, o convite, assim pode ser entendido, que seja sintetizada toda a lei da fraternidade universal, que nos amemos uns aos outros. E eu gostaria de deixar essa reflexão
daquele repórter Marcelo Rezende, que estava fazendo com a atriz Sabrina Sato, né? E ele diz assim: a vida é um instante no mundo. E ele diz a ela o seguinte: eu vou te fazer uma pergunta. Me diz um brinquedo que você mais gostava. E ela responde: eu gostava de um microfone de karaokê que meu pai me deu. E ele pergunta: quantos anos você tinha? E ela responde: acredito que uns 6, 7 anos. E ele diz: você percebe que num átimo de momento você retornou aos seus 7 anos, aos seus 6 anos de idade? E esse tempo é o mesmo tempo da vida aqui na Terra. É uma passagem muito rápida e que temos que entender o seguinte: tem horas que a gente será convidado para ser o ator principal desse filme Vida. Outras vezes, atores coadjuvantes, mas em outras vezes, nem convidados a ser a plateia do filme chamado Vida. Por isso, se você consegue estar nesse filme chamado Vida, aproveite, melhore. Deus coloca para você trabalhar para o outro, para o próximo, não para você. Edivaldo também deixa essa mensagem. Nós viemos unicamente para servir e não para ser servido. Que possamos refletir sobre